A maioria das pessoas teria pavor de encarar um leão frente a frente, não é mesmo? Ou imagine cair na água e dar de cara com um tubarão. Definitivamente não é o tipo de encontro que alguém gostaria de ter. Ter medo desses animais selvagens é algo completamente natural. Mas e quando se trata de insetos? Quase ninguém se assusta ao ver um mosquito ou uma simples formiga. Só que o que muita gente não sabe é que alguns desses pequenos seres podem ser ainda mais perigosos do que os grandes predadores da natureza. No vídeo de hoje, você vai conhecer os 10 insetos mais perigosos do mundo. E vai se surpreender com o que essas criaturinhas são capazes de fazer. Como vocês já sabem, o reino animal é vasto e cheio de surpresas. Há uma imensa variedade de espécies, desde os animais grandes e poderosos até os pequenos e extremamente perigosos. E é justamente sobre esses últimos que vamos falar agora. Sem enrolação, vamos direto ao primeiro da lista, o carrapato estrela. Pouco conhecido por muita gente, esse carrapato é extremamente perigoso e deve ser evitado a todo custo. Ele costuma ser encontrado em áreas rurais, especialmente onde há presença de gado, cavalos e outros animais de fazenda. Por isso, também é conhecido como carrapato de cavalo. A mordida desse inseto pode transmitir uma doença grave e muito agressiva, que representa sérios riscos à saúde. Estamos falando da febre maculosa, uma infecção extremamente grave que tem causado preocupação tanto entre a população quanto entre as autoridades de saúde. Essa doença provoca uma febre intensa, tão severa que, em muitos casos, pode levar à morte. Todos os anos, centenas de pessoas perdem a vida aqui no Brasil por causa de picadas de carrapatos. E o mais assustador, em alguns casos, a infecção avança tão rápido que o tratamento não dá tempo de fazer efeito. Já houve cidades em que todos os pacientes contaminados, infelizmente, morreram. Apesar disso, a febre maculosa tem cura, mas precisa ser tratada com urgência. Agora vamos para o próximo inseto perigoso da lista, a mosca tsetse. Esse inseto, originário da África, é responsável por uma das picadas mais letais do mundo. Não se engane com o tamanho dela. Essa mosca carrega um parasita que pode causar a temida doença do sono, um mal silencioso e mortal. Assim como outros insetos que mencionamos até agora, a mosca tsetse também se alimenta de sangue. Mas o que a torna ainda mais perigosa é que, ao picar, ela injeta uma toxina extremamente potente. Essa substância tem a capacidade de induzir a vítima a um estado de sonolência profunda. Se alguém for picado por essa mosca, começa a se sentir muito fraco, sonolento, e em poucos dias os sintomas se agravam: febre alta, cansaço extremo, tremores, dores fortes e perda de coordenação. Em estágios mais avançados, a pessoa literalmente entra em um sono profundo e pode nunca mais acordar. A doença causada por essa picada é conhecida como doença do sono e é uma das infecções mais perigosas transmitidas por insetos no continente africano. Somente na África, essa mosca é responsável por mais de 500 mil mortes todos os anos. E o mais impressionante é que ela é bem pequena, mede cerca de 1,3 centímetros. Mas não se engane pelo tamanho. Justamente por ser discreta e carregar uma toxina extremamente poderosa, a mosca tsetse está entre os insetos mais perigosos do planeta. Agora vamos falar de outra ameaça em miniatura, a formiga-bala. Considerada a maior espécie de formiga do mundo, ela é encontrada principalmente em florestas tropicais da Nicarágua, Paraguai e outros países da América Central e do Sul. A picada dessa formiga é incrivelmente dolorosa. Para você ter uma ideia, ela é cerca de 30 vezes mais intensa do que a picada de uma vespa ou até mesmo de uma abelha. E se você já foi picado por uma abelha, sabe o quanto dói. Agora imagine sentir uma dor 30 vezes mais forte. É de arrepiar. E não é exagero. A dor causada pela picada da formiga-bala é tão intensa que algumas pessoas que passaram por isso chegaram a pensar em tirar a própria vida, de tão insuportável que era o sofrimento. É uma dor aguda, que domina completamente o corpo, e por isso muitos especialistas consideram essa a picada mais dolorosa de todo o reino animal. Para você ter ideia, a sensação já foi comparada a levar um tiro. Essas formigas medem cerca de 1 polegada, o que já é grande para uma formiga, e cada colônia pode abrigar centenas delas. Agora imagine ser atacado por várias ao mesmo tempo. É algo realmente assustador.
Seguimos agora com outro inseto perigoso, o barbeiro. Também chamado de inseto do beijo, ele ganhou esse nome porque costuma picar o rosto das pessoas enquanto elas dormem, principalmente bebês e crianças, e o perigo vai muito além da picada. O barbeiro transmite um parasita chamado Trypanosoma cruzi, causador da temida doença de Chagas. A transmissão acontece de forma sorrateira. Ao picar, o inseto defeca próximo ao local e, como a vítima está dormindo, ela acaba coçando sem perceber, o que faz com que as fezes contaminadas entrem na corrente sanguínea através da própria picada. É nesse momento que o parasita se instala no corpo e começa a causar sérios danos à saúde. E essa é uma doença extremamente perigosa. A doença de Chagas provoca inchaço no fígado e febres intensas logo nos primeiros dias. No entanto, esses sintomas iniciais costumam desaparecer rapidamente e a maioria das pessoas nem percebe que foi infectada. O problema é que, mesmo sem sinais aparentes, o parasita já está instalado no corpo e, com o tempo, começa a causar sérios danos. Em muitos casos, a pessoa só descobre que está contaminada anos depois, quando a doença já está em estágio avançado. Nesse ponto, ela pode comprometer órgãos vitais como o coração, o intestino e o esôfago, levando a complicações severas. Por isso, quando não é diagnosticada e tratada a tempo, a doença de Chagas pode ser fatal. Estima-se que aproximadamente 20 milhões de pessoas estejam infectadas com a doença nas Américas, e cerca de 14 mil morrem todos os anos por causa dela. A viúva negra é uma das aranhas mais temidas do mundo, e pode ser encontrada em praticamente todos os continentes, com exceção da Antártida. O nome viúva negra vem de um comportamento bastante marcante. Após o acasalamento, é comum que a fêmea ataque e devore o macho, ficando sozinha, imortal. Essas aranhas costumam se esconder em locais escuros e úmidos, como pneus velhos, latas abandonadas e até dentro de sapatos. Apesar de serem extremamente venenosas, elas não são naturalmente agressivas e só atacam quando se sentem ameaçadas. O curioso é que, no momento da picada, a dor é quase imperceptível. Muitos relatam que parece apenas uma picada de mosquito. Mas o verdadeiro perigo vem depois. Cerca de 15 minutos após a picada, o veneno começa a se espalhar pelo corpo e atinge o sistema nervoso. A vítima pode começar a sentir dores intensas, cãibras e espasmos musculares. Com o passar das horas, os sintomas se agravam ainda mais. O veneno continua avançando, podendo causar paralisia em partes do corpo, queda na frequência cardíaca e dores excruciantes. Algumas pessoas relatam até alucinações durante esse processo, o que mostra o quão potente é a toxina dessa aranha. Agora vamos falar da Caterpillar, uma lagarta que à primeira vista parece inofensiva. Até lembra um bichinho fofo como um coelhinho ou uma lagartixa peludinha. Mas não se deixe enganar pela aparência. Só de encostar nela, você já corre um grande risco. Esses pelinhos que cobrem o corpo da lagarta estão diretamente ligados a glândulas cheias de veneno. E o perigo está justamente nesses fios finíssimos, quase invisíveis. Ao tocar na lagarta, esses pelos penetram na pele como se fossem microagulhas, liberando o veneno diretamente no seu organismo. Os efeitos são rápidos. Em poucos segundos, a pessoa começa a sentir náuseas, dores muito fortes no peito, vômitos e até dificuldade para respirar. O mais assustador é que essa dor não passa rápido. Ela pode ficar pulsando no corpo por até 12 horas. E, infelizmente, na maioria dos casos, não existe um antídoto imediato. O que resta é suportar a dor e, claro, procurar um médico o quanto antes, principalmente porque, se a toxina se espalhar muito, pode gerar complicações respiratórias sérias. Por isso fica aqui um alerta muito importante. Se algum dia você encostar nessa lagarta ou for picado por qualquer inseto perigoso, não perca tempo. Vá direto para o hospital. A mosca varejeira é bem conhecida aqui no Brasil e, apesar de parecer inofensiva, ela carrega um parasita que pode causar um problema sério. Essa mosca deposita seus ovos na pele de mamíferos. E sim, isso inclui nós, seres humanos. Depois que os ovos eclodem, as larvas penetram na pele e começam a se desenvolver dentro do corpo da vítima, se alimentando literalmente da carne. Essas larvas, também conhecidas como bernes ou bichos, provocam uma infecção extremamente desconfortável, nojenta e dolorosa.
O processo de remoção desses parasitas não é nada agradável. Exige muita paciência e muitas vezes ajuda médica. Enquanto estão dentro da pele, essas larvas crescem e transformam a região infectada em uma ferida aberta, cheia de pus, secreção e mau cheiro. Essa condição é chamada de miíase, e se não for tratada a tempo, pode evoluir para infecções gravíssimas. Em casos extremos, a carne começa a necrosar, ou seja, apodrecer, e pode sim levar a pessoa à morte se a infecção se espalhar pelo corpo. E olha, deixamos o mosquito para o final dessa lista por um motivo bem claro. Ele é, sem dúvidas, o inseto mais perigoso do planeta. A verdade é que ninguém se assusta quando vê um mosquito voando por aí, mas deveria, no mínimo, ficar bem atento. Ou melhor, tentar eliminar esse bichinho antes que ele te pique. É só olhar ao redor, eles estão por toda parte. E o problema é que, na maioria das vezes, esses mosquitos não estão limpos. Muitos carregam uma verdadeira bomba de doenças. E é exatamente por isso que são considerados os insetos mais letais do mundo. Acredite se quiser, eles são responsáveis por cerca de 1 milhão de mortes todos os anos. E não para por aí. Existem diversas espécies, e cada uma delas transmite uma doença diferente. Uma das mais perigosas é, sem dúvida, a malária, que sozinha mata milhares de pessoas todos os anos ao redor do mundo. E aqui no Brasil, a ameaça mais conhecida é a dengue, uma doença grave que continua sendo um grande desafio para a saúde pública e precisa ser combatida constantemente. Por isso fica o alerta. Se tem um inseto que você deve realmente temer, é o mosquito. E se você curtiu esse vídeo e achou o conteúdo interessante, já deixa aquele like para fortalecer. E claro, se ainda não se inscreveu, faz isso agora. Assim, você não perde nenhum vídeo novo que sair por aqui, sempre com conteúdos rápidos, curiosidades e informações que realmente fazem diferença.